Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estejam assistindo essa videoaula. Mais uma vez a gente aqui nessa nossa pandemia, né? Sem saber quando vai acabar, quando que a gente volta, se a gente volta esse ano, o que pode acontecer, né? Mas à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai passando as informações, né? Por enquanto não tem nada de novo, tá? Hoje é dia 20 de setembro e a gente não sabe de nada ainda, se vai voltar, se não vai, enfim, tá? Pelo menos eu estou gravando essa videoaula no dia 20 de setembro. A gente vai para nossa última aula de Revolução Industrial agora, tá? Vai ser uma aula, eu espero, né? Um pouquinho mais curta com relação a isso, tá? Porque a partir da semana que vem a gente vai falar de outros temas, né? Até porque o tema no final do ano é a Revolução Francesa e vai pedir algumas videoaulas também, né? Então, se a gente ficar até o final do ano só dessa forma, eu vou precisar de algumas semanas aí para falar sobre a Revolução Francesa, tá? Bom, nós vamos ver que nessa semana eu pedi para vocês na atividade, em vez das 5 questões costumeiras, em vez de essas coisas aí, eu pedi um texto, tá? As informações de quantas linhas e tal, e por aí vai, estão tudo lá na nossa atividade da semana, mas como nós trabalhamos 7 semanas, né? A Revolução Industrial, se não me engano, foi isso, tá? 7 semanas de atividade, texto falando, né? Videoaula não teve 7, né? Teve menos, claro. Mas ainda assim, 7 textos diferentes falando de vários aspectos, muito testemunho que eu queria ler com vocês em sala de aula, infelizmente não foi possível, né? Então, muita gente falando sobre como foi a experiência da Revolução Industrial para eles, tá? Então, o que eles estavam vendo de diferente, o que estava acontecendo com cada um, né? Questão da alimentação, que eu falei também, questão do horário, dos salários difíceis, né? Vou falar de algumas outras coisas hoje também para ajudar a complementar. O objetivo dessa atividade aí, desse texto, é que vocês mostrem, na verdade, o que aprenderam com essas tantas semanas aí de Revolução Industrial. Então o tema é vida na Revolução Industrial, vida durante a Revolução Industrial. E o que vocês têm que fazer é justamente falar um geralzão, né, do que vocês aprenderam nas 7 semanas sobre como seria a vida de uma pessoa durante essa revolução industrial, tá? Eu pedi também que nesse texto contenha, no mínimo, tá, uma informação de cada uma das semanas anteriores, né? Então, sei lá, você pode pegar, por exemplo, o a semana que a gente falou de demografia, né? Ou seja, o estudo da população, né? E falar, por exemplo, da questão da expectativa de vida muito baixa, né? Então, você usou uma informação daquele texto. Durante a época da Revolução Industrial, a expectativa de vida, ou seja, as pessoas viviam muito pouco nas cidades inglesas que as máquinas estavam sendo instaladas. Você já deu uma informação daquele texto. Aí você vai, pega sei lá, de um dos testemunhos que eu passei para vocês e tal. Aí você vai lá e fala um pouquinho, era muito comum os acidentes dentro da fábrica, normalmente as crianças acabavam é, tendo mais acidentes no dia a dia, mas também os adultos, né? Então aí você usou uma informação do texto. Então tem que ter pelo menos uma informação de cada um daqueles textos, mas tem que ser uma redação, tá, gente? Eu não quero que vocês coloquem uma informação, outra informação, etc. Não, você vai escrever um texto como se estivesse falando normal, né? Uma dissertação, tá? Escreve. E à medida que você vai escrevendo, você vai colocando as informações ali, uma de cada texto e tal, né? Pode colocar mais que uma, pode colocar duas, três e tal, mas tem que ter pelo menos uma de cada um dos textos que a gente trabalhou, tá? Bom, hoje para fechar um pouquinho, né? Na verdade, fechar coisa nenhuma, tá? Revolução Industrial é um assunto que a gente tinha que ver em sala de aula. Todos os textos que eu passei para vocês, a gente leria em sala de aula, né? A gente normalmente passa mais de um mês falando sobre isso em sala e tal. Enfim, né? As videoaulas que a gente está fazendo não vão contemplar não vão contemplar só elas, tudo que a gente tinha que estar falando em sala de aula, tá? Bom, algumas coisas que eu queria comentar hoje também, que eu não cheguei a comentar ainda em nenhuma das outras videoaulas.
Às vezes a gente pensa, né? Eu falei para vocês na semana anterior e em várias outras semanas também, sobre a questão do salário muito baixo, né? O tempo de trabalho que era longo, né? Eu acho que meio que eu acabei falando sobre isso na aula passada, né? Na videoaula passada, que o ritmo de trabalho era 16 horas por dia, né? E você não podia faltar, porque você perderia o emprego, não tinha direitos trabalhistas, nada disso existia. Né? Mas o trabalhador não vai se organizar, ele não vai se revoltar naquela situação? Sim, mas não de uma forma muito organizada como a gente pensa, tá? A organização do operário, do trabalhador, ela vai aparecer cada vez mais no século XIX, principalmente. Né? A Revolução começa na metade do XVIII e vai caminhando. Metade do XVIII até o fim do século XVIII, né? 1750, 60, 1780, 1800, 1810, 1820, 1830, 1840. Então, a Revolução Industrial ela caminha o final do século XVIII e o século XIX, boa parte dele, né? Então o trabalhador ele só começa a se organizar a partir da metade do século XIX para querer direitos trabalhistas, para uma vida melhor e coisas do tipo. E aí, por exemplo, que vão aparecer aquelas famosas ideias como o socialismo, né? O Marx vai aparecer aí na história, coisas do tipo aí que vocês devem ter visto, ouvido falar em geografia, tá? A gente vai falar sobre isso em história, mas no nono ano, né? Seja como for. Então, se eles não estavam se organizando dessa maneira ainda, de que forma nós podemos dizer que o trabalhador estava se rebelando contra o que estava acontecendo, contra as péssimas condições de trabalho, contra os salários muito baixos e etc. A rotina muito pesada, né? E por aí vai. Começou a aparecer um movimento, mais ou menos no século XIX, no comecinho do século XIX, chamado ludismo, na verdade. Né? O ludismo era um movimento, gente, que era muito curioso, porque ele dirigia o ódio, né? O trabalhador estava dirigindo o ódio dele não em direção aos seus empregadores, ou seja, não em direção aos patrões, não em direção aos burgueses, donos das fábricas. Ele dirigia o ódio justamente à máquina, né? Porque a lógica do trabalhador naquele momento era o seguinte: burgueses sempre existiram, trabalho sempre existiu. Qual foi a variante aí que mudou, a variável, perdão, que mudou? Foi a máquina. A máquina não existia antes, agora existe, certo? Então, o que fez a vida ficar miserável para todos esses trabalhadores, o que fez tudo mudar, foi a máquina. Então, o ludismo era um movimento que pregava o ódio à máquina, de maneira que o objetivo deles era parar com esse avanço tecnológico, né? Destruindo as máquinas, se possível, tá? E tentar voltar tudo como era antes, né? Uma vida mais simples, sem o aparecimento dessa máquina aí e tal, né? Muito bem. Por que chama ludismo? Ludismo. Ludismo. Por quê? Os adeptos do ludismo, sempre que iam ter um ato, né, de destruição das máquinas, não sei o quê, eles deixavam um aviso na porta das fábricas, né? E esse aviso falava: você tem uma semana, você tem tantos dias para se livrar dessas máquinas que você tem aí, certo? Senão a gente vai tacar fogo em tudo, quebrar todas as máquinas. Se você tentar reagir, a gente vai matar você, né? Você, dono da fábrica, a gente vai acabar com a sua casa, com a sua família e tal, né? E no final dessa carta, né, que eles pregavam na porta das indústrias, essa carta era sempre assinada General Lut, tá? Não se sabe se esse cara, o Lut, né, se era só um personagem fictício, se ele existiu de verdade, se era só para esconder o nome de uma pessoa que estava no movimento e tal, por aí vai, mas ficou famoso como movimento ludista por causa disso, porque toda a carta que era pregada com essas ameaças aos donos da fábrica, no final vinha assinada, General Lut, tá? Por isso ludismo. Né? O ludismo não deu em nada, assim, sendo bem sincero. Né? O ludismo em si não. Né? Ele foi importante para vamos dizer assim, a evolução dos movimentos trabalhistas, operários, blá, 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 blá. Mas, no geral, no momento, o movimento ludista ele foi caracterizado como um movimento de arruaceiros, tá? Gente que queria quebrar tudo, né? Que era contra o progresso, contra a evolução e não sei o que, tá? Então ele conseguiu muito pouco para o movimento trabalhista naquele momento,
tá? O que vai, de fato, conseguir muita coisa, né? O que vai fazer a evolução desses direitos trabalhistas, etc. tal, acontecerem, vai ser os movimentos do século XIX, tá? Aí a gente vai ver que vão ser muito mais fortes e eles vão conseguir, de fato, a movimentação dos trabalhadores para terem melhores condições de vida, melhores salários, perdão, uma rotina menos absurda, né, do que 16 horas e coisas assim, tá? Mas isso é o ludismo, né? Então essa é uma informação interessante. O que mais que a gente pode falar? Vocês viram no texto da semana passada, semana retrasada, por exemplo, a questão da alimentação do trabalhador e da vestimenta desse trabalhador, né? E são coisas importantes a gente comentar, a gente citar e conversar aqui, tá? Primeiro que eu falei já um pouco sobre a vida na casa, né? Qual que era a casa do trabalhador, naquele cortiço, lembra que eu falei, que comparei até com a Vila do Chaves e tal, que era várias pessoas vivendo no mesmo cômodo, muito difícil, tá? Mas não para por aí a dificuldade do trabalhador, tá? No geral, o trabalhador praticamente só tinha a vestimenta que era o uniforme de trabalho, que era dado pela indústria. Praticamente não tinha outra, tá? E às vezes, para economizar dinheiro, como não tinham que se vestir e tal, eles acabavam fazendo roupas com sacos de batata, né? Acho que o material mesmo, né? Até hoje, acho que vocês devem visualizar aí um saco de batata, uma pessoa vestida de saco de batata, tá? É praticamente isso, porque não se tinha dinheiro, não tinha absolutamente nada como usar para se vestir, coisas do tipo. E a alimentação também era bem dificultada, tá? Eu comentei com vocês semana passada que para uma família viver razoavelmente tranquila, todo mundo na família tem que trabalhar, normalmente de 4, né? Um pai, uma mãe, 2 filhos. Todo mundo trabalhando, dá para se sustentar, né? Para se alimentar razoavelmente ok. Mas era assim, a vida era bem difícil, tá? Carne, no geral, era um produto, uma mercadoria, um alimento que não estava na mesa do trabalhador, né? O que foi muito comum, já vou pegando um assunto não, mas já pegando um ensejo do que uma coisa que eu acabei de falar, a batata, na verdade, foi o produto mais consumido durante a Revolução Industrial. Muita gente, inclusive, estuda esse momento e diz que, na verdade, o que salvou a Revolução Industrial foi a batata. Porque é um alimento com carboidrato, né, um alimento da força, um alimento que, né, ajuda aí a você passar o dia e tal, não sei o quê. E era um dos poucos alimentos aí que todo mundo conseguia consumir, né? Mesmo o pão era bastante caro naquele momento. Nem todo mundo tinha condições de comprar pão, vejam só vocês. Inclusive tem uma informação sobre o preço do pão naquela época num dos textos que eu passei para vocês. Então a gente analisando aí, o pão não era bem o produto mais fácil de ser comprado nesse período, né? Agora a batata não. A batata ela foi consumida em grande quantidade e tal, né? Mingaus eram muito comuns, né? Para dar sustância mesmo. O objetivo era esse, tá, gente? Se manter em pé durante o dia, praticamente. Por isso, uma série de produtos aí foram preferidos em detrimento a outros, né? Que não davam tanta força, né? Para aguentar o ritmo de trabalho pesadíssimo que a gente tem conversado, né? Então, praticamente carne era muito difícil, a menos que fosse carne, como que a gente fala, estragada, vamos dizer assim, proveniente de animais doentes. Isso é mais comum, tá? O que acontece? O trabalhador não tinha dinheiro para comprar carnes de melhor qualidade, não tinha dinheiro para comprar esse tipo de alimento. Portanto, o que sobrava, na verdade, no fim da feira, vamos dizer assim, eram os produtos que ninguém queria, né? E aí o trabalhador acabava, né, se aproveitando dessas situações, né? Então sobrava carne, até que acabava sobrando, mas eram carnes de quinta categoria, para não dizer menor ainda, né? Carne que sobrou mesmo e ninguém queria consumir, ninguém queria pegar, ninguém queria comprar. O trabalhador acabava comprando para consumir um pouquinho, né? Porque no geral, os alimentos eles acabavam até terminando, né, antes da semana, num período, e aliás, muitos países fazem isso até hoje, o pagamento era semanal, então você recebia o seu salário no final de semana, chegava no sábado, no domingo mais ou menos, tinha uma feira, você ia na feira e comprava os produtos que você precisa para se alimentar. No geral,
você, você tinha uma quantidade de alimentos que não sobrava, obviamente não sobrava, mas não durava toda a semana, tá? Então o que eles tinham que fazer? Eles tinham que improvisar, né? Comeu a batata, descascou, vai fazer usar a casca de batata para fazer alguma coisa. Sopas, né, muito ralas e coisas do tipo, aí para aguentar até o final da semana e aí você comprar novos alimentos. Então sempre você vai ter uma situação bastante difícil com relação à alimentação, né? Os alimentos eram poucos, eram ruins, os que sobravam, tá? Batata era muito comum, carne muito difícil, né? Alimentos que eram preferidos eram aqueles que sustentavam, né? Deixa permanecer a pessoa em pé, né? Mas ele não era suficiente. Por isso que uma coisa que era muito comum no período era a desnutrição, né? A desnutrição aguda, inclusive levou à morte de uma série de pessoas aí na época. Tá? Então a gente tem essa situação muito complicada com relação à alimentação, etc. Uma coisa importante também, né? Eu tô fazendo um apanhado de vários assuntos aí que eu não cheguei a trabalhar nas semanas anteriores, com relação à Revolução Industrial. A gente precisa entender, e uma coisa que eu vou falar para vocês mais no ano que vem, quando a gente estudar escravidão para valer, é que naquele momento a Inglaterra começou a fazer uma grande pressão para o fim da escravidão em vários países do mundo. Né? Por quê? Por questão humanitária? Né? Na verdade, não. Inclusive no Brasil. O Brasil vai sofrer grandes pressões inglesas para acabar com a escravidão. O Brasil é um dos maiores países escravistas naquele momento, final do século XVIII, começo do XIX, e até a maior parte do XIX mesmo. A Inglaterra vai pressionar pra caramba os países da América, né? Menos os Estados Unidos. Os Estados Unidos por dois motivos, né? Porque na metade do século XVIII era colônia inglesa, e porque os Estados Unidos ele fornecia algodão para a Inglaterra, né? E fornecendo algodão, mas é um grande parceiro inglês, tá? E a Inglaterra precisava daquele algodão para fazer os seus produtos, né? Mas depois também vai até acabar forçando nem tanto, mas vai dar uma apertada nos Estados Unidos para acabar com a escravidão e coisa do tipo. Mas no Brasil vai ser uma pressão absurda para que o Brasil terminasse e encerrasse com a escravidão. E não tem nada a ver com bondade inglesa, com humanidade. Não. O que acontece? Era uma questão de cálculo, tá? O escravo, ele, por definição, ele não ganha pelo serviço trabalhado, né? Portanto, ele não tem um salário. Se ele não tem um salário, ele não tem como consumir coisas específicas, né? Como roupas, sapatos, etc. A Inglaterra teve não uma ideia, mas teve uma definição lógica de um objetivo se a gente pressionar para o fim da escravidão no mundo todo, a gente vai aumentar o nosso mercado consumidor de uma forma gigantesca. A gente vai ter muito mais gente que consiga consumir os nossos produtos, certo? A gente vai ter muito mais gente que consiga comprar as coisas que a gente está produzindo aqui, né? Porque o mercado consumidor ele estava, né, com a escravidão ainda em vários lugares do mundo, ele estava reduzido. Imagina acabando com a escravidão, quanto aumentaria esse mercado inglês, né? Quanta gente poderia também consumir esses produtos aí que a Inglaterra estava produzindo à torta direito. Então eles começaram a pressionar cada vez mais os países para que a escravidão se encerrasse com o objetivo de aumentar esse mercado deles, né? Com o objetivo de cada vez mais eles terem pessoas para consumir os produtos que eles estavam produzindo durante a Revolução Industrial, tá? Então esse é um ponto interessante para a gente pensar e guardar, porque ano que vem a gente vai falar muito de escravidão, a gente vai falar muito sobre a pressão inglesa no Brasil, inclusive a Inglaterra vai criar leis pensando no Brasil, inclusive, né? Na escravidão do Brasil, tá? Então vai criar leis específicas pensando no caso brasileiro, para que o Brasil parasse de escravizar, parasse de levar tantos negros da África para cá, né? Para o Brasil, tá? Bom, a gente vai... Bom, a gente vai continuar o assunto, né? Só para encerrar essa parte aí, só pra gente fechar aí um pouquinho, né? A gente tem que entender o processo de coisas que é impossível deixar de comentar, positivas que a Revolução Industrial acabou trazendo, tá?
A gente tem que sempre enaltecer, e eu sempre falo isso, para quem viveu a Revolução Industrial, foi um horror, né? Foi um inferno na Terra, foi absurdamente cruel para as pessoas que viveram aquilo ali, mas de fato o mundo não seria como ele é hoje se não fosse a Revolução, tá? Se não fosse a Revolução Industrial. Então a gente tem uma série de consequências positivas que vieram dessa revolução que a gente precisava comentar, né? Claro que as negativas a gente já falou várias vezes aí ao longo das videoaulas e nos textos, né? Uh, a gente pode citar como negativas a questão da violência aumentar nas grandes cidades, né? A pressão do trabalhador que não tinha como conseguir melhores salários, certo? Poluição absurda que vai ser causada. Com a poluição, claro, vão aparecer doenças respiratórias de vários outros tipos, né? Então a gente tem uma série de fatores aí negativos que vão, o próprio aparecimento do mendigo, comentei também em umas videoaulas anteriores para vocês, tem uma série de fatores aí que a gente tem que levantar e falar a Revolução Industrial foi negativa por esses pontos, tá? Mas, claro, ela tem os fatores positivos que a gente precisa também enaltecer. A questão da rapidez na produção, certo? É claro que, pelo menos na quantidade, não dá nem para se comparar a rapidez da produção da Revolução Industrial com a rapidez do trabalhador do artesão, que a gente comentou também, né? A máquina é muito mais rápida, muito mais eficiente, né? A qualidade, no geral, ela vai ser praticamente igual, né? Mas uma coisa que vai se perder é que você não vai ter mais o produto feito para você, certo? Esse produto ele é massificado, então ele é igual para todo mundo, né? Então você perde um pouco de individualidade, porque antes o artesão fazia um negócio só para você, agora não. Agora é uma produção em grande escala, né? Não é um negócio único, tá? Não é mais. Mas ainda assim, independentemente desse ponto, pelo menos você tem a questão da necessidade sendo atingida na hora, né, imediata. Não tem mais a questão da espera, tá? Então se produz muito mais e você espera muito menos por um produto, né? Claro, nem precisa falar da questão da própria máquina das vantagens que o motor a vapor vai causar. A gente vai ter um pouco mais para frente, obviamente, aparecendo uma série de vantagens vindo nos transportes, né? E aí todo mundo pode pensar, a gente deve estar lembrando aí do grande meio de transporte que vai aparecer naquele momento, vai ser o trem, certo? O trem que no início era para cargas, mas depois vão começar a colocar pessoas também, né? E navios a vapor e coisas do tipo, né? Então, uma revolução absurda que a Revolução Industrial causou nos transportes, tá? A gente vai ter o aparecimento de grandes meios de transporte que não existiam e agora vão passar a existir por causa da máquina a vapor, por causa do motor a vapor aí, né? Então, nem precisa falar do impacto e da importância que isso vai causar no mundo, certo? Que isso vai causar na diminuição de barreiras, de fronteiras, enfim, né? De tudo que a gente pode pensar, né? A rapidez, a velocidade para se chegar em determinados lugares, tudo isso vai ser facilitado com o aparecimento do trem e do navio a vapor também, depois de alguns anos e tal, né? Então a Revolução Industrial ela causa também uma mini revolução nos transportes, né? Porque agora vai tudo mudar, né? Não precisa mais depender da caravela, já vai usar o navio a vapor, certo? De cidade para cidade, você vai usar o trem, né? Na Europa inteira, depois, posteriormente. Então, uma coisa extremamente importante para ser levada em consideração, né? A divisão do trabalho, que pode ser levada como ponto positivo, ponto negativo, tá? Por quê? Porque a divisão do trabalho, né? Ela é uma das coisas que leva você, e se todo mundo assistiu, como eu pedi para assistir o filme do Charlie Chaplin, vocês vão lembrar dele agora. A divisão do trabalho é todo mundo faz uma parte do trabalho, né? Então um bate o martelo, o outro, né, parafusa, certo? Então você passa 16 horas do dia parafusando, né? Ou batendo martelo, ou sei lá o que, tá? Isso facilita a questão da rapidez, né? Então, por um lado, a divisão do trabalho é importante para isso, tá?
Porém, ela é negativa também porque o trabalhador passa a desconhecer todo o processo. Ele agora só vai passar a dominar um processo, né? Então ele só vai saber bater o martelo, ou ele só vai saber parafusar o negocinho lá. Agora, o resto ele não sabe, né? Na verdade, às vezes, em muitos casos, ele nem sabe o que ele faz, tá? Pra onde que vai aquele negócio que ele tá martelando, ou pra onde que vai o parafuso, ou sei lá o que. Né? Ele nem sabe, no final das contas, o que que isso vai ser feito com esse treco posteriormente e tal. Então, por isso que a divisão do trabalho ela pode ser levada em consideração como uma coisa boa, né? Porque facilita a produção e a rapidez, né? Você vai produzir muito mais, mas também é negativa, porque você passa, deixa, né, que nem o artesão fazer a peça inteira sozinho. Agora não, você vai conhecer uma parte do processo de trabalho, não vai conhecer ele todo, certo? Você sabe fazer só aquilo ali e acabou. Né? 16 horas por dia fazendo aquele treco. Claro que por um problema que a Revolução Industrial vai causar e depois vai acabar resolvendo, é a questão do trabalho infantil, né? O trabalho infantil vai ser levado muito a sério depois de algum tempo, tá? No começo era liberado todo mundo, que nem vocês viram no texto, que nem eu comentei com vocês. Então as crianças trabalhavam menos, mesmo 5, 6 anos já iam para a fábrica. 5, 6 anos, tá, gente? Não tô nem brincando com isso. E iam, né? Trabalhavam ali e pronto. Não tinha, e era quase obrigatório se quisesse se alimentar, tá? Cada vez mais isso vai chamar a atenção do parlamento inglês, que vai começar a criar regras aí, leis, para que isso não acontecesse. Mas é aquela coisa, né? Você está resolvendo um problema que você mesmo criou, né? A Revolução Industrial criou. Na verdade, já existia trabalho infantil em vários outros momentos da história, coisas do tipo, mas a própria escravidão, né? Trabalho infantil, as crianças escravas trabalhavam, né? Mas nesse ponto aí, né? Uma coisa que a Revolução Industrial vai tentar resolver internamente, né? O problema do trabalho infantil que ela mesma vai acabar causando, tá? Enfim, a gente tem vários elementos aí pra gente comentar, pra gente discutir, pra conversar. É claro, uma outra coisa que eu esqueci de falar, o aparecimento das grandes cidades, né? A Revolução Industrial vai ser importante também por isso, tá? Vão começar a aparecer pela primeira vez na história cidades de mais de 1 milhão, 2 milhões, 3, 4, 5 milhões de habitantes, né? Uma série de coisas assim desse tipo. Isso é bom por um lado, ruim por outro. Então você tem sempre vários lados aí da questão para se pensar, né? E a Revolução Industrial é uma coisa que, infelizmente, seria muito bom que a gente discutisse na sala de aula, porque tem vários fatores para se pensar, para se discutir, para se, né, para se comentar no final das contas, certo? Isso é bom, isso é ruim, isso levou a uma melhoria nesse treco, isso levou vai ficar pior aqui, e assim por aí vai, tá? Por hoje é só, tá, gente? Então a gente vai encerrar aqui a Revolução Industrial. A partir da próxima semana de atividades que a gente passar, a gente vai falar sobre um outro assunto, tá? Também nos textos, também nas atividades, também vai ter uma outra coisa, né? E a gente vai guardando aí se a gente volta, se não volta, o que vai acontecer nas próximas semanas, tá bom? Obrigado, pessoal.